Vamos falar agora sobre a divisão da Bíblia. É muito importante a gente entender que a Sagrada Escritura, a Bíblia, ela é dividida em dois grandes blocos, sendo o primeiro, ou dois grandes livros, né? Sendo o primeiro o Antigo Testamento e o segundo o Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. E há uma diferença da Bíblia católica para a Bíblia evangélica protestante. E aqui eu já vou trabalhando essa ideia com vocês. A Bíblia católica, ela tem 46 livros no Antigo Testamento, sendo a Bíblia protestante tendo 39 livros. No Novo Testamento, a Bíblia católica e a Bíblia evangélica protestante têm a mesma quantidade de número, que são 27 livros. Sendo assim, a Bíblia católica contém 73 livros e a Bíblia protestante contém 66. Depois eu vou falar sobre essa diferença. Vamos começar a falar agora sobre essa diferença no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele começa com a Torá, o Pentateuco, que Pentateuco significa 5 rolos e Torá significa ensino, lei ou ensino. E aqui não há diferença nenhuma na Bíblia católica quanto na Bíblia protestante. Quais são esses livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A Torá ou Pentateuco são os primeiros 5 livros da nossa Bíblia. Tem gente que fala assim, o que é a Torá? Né? Quando a gente vai falar da Bíblia judaica, a Torá, é o Antigo Testamento. Não, não é o Antigo Testamento todo. É os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Os livros históricos. Os livros históricos, aqui a gente já começa a ver uma diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante. Dentro da Bíblia católica nós temos Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdra e Neemias. Aqui estão presentes tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia protestante. Tobias e Judite está presente apenas na Bíblia católica. O livro de Esther há uma diferença. Na Bíblia católica, ele existe mais versículos bíblicos, mais partes do que na Bíblia protestante. Na Bíblia protestante está faltando alguns versículos. E também o livro de 1ª e 2ª Macabeus está na Bíblia católica e não está na Bíblia protestante. Os livros sapienciais, que os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cânticos dos Cânticos, esses livros estão presentes tanto dentro da Bíblia católica quanto dentro da Bíblia protestante. Sabedoria e Eclesiástico estão presentes somente dentro da Bíblia católica. Os livros proféticos. Isaías, Jeremias, Lamentações estão presentes tanto dentro da Bíblia católica quanto da Bíblia protestante. Baruque está presente apenas na Bíblia católica, não está na Bíblia protestante. Ezequiel está presente na Bíblia católica e na Bíblia protestante. Daniel, acontece o mesmo caso, tem uma parte de Daniel que não está na Bíblia protestante, que é a parte em grego, depois eu vou falar sobre isso com vocês. O livro de Oséias está presente na Bíblia católica e também na Bíblia protestante, assim como Joel e Amós. Ainda nos livros proféticos, Amós, Abdias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias
e Malaquias. Nós vamos ver agora a divisão do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele tem a sua origem, a etimologia da palavra Novo Testamento, ela significa nova aliança, e ela está presente lá no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, no capítulo 31, no versículo 31. E é importante eu ressaltar aqui que não há diferença nenhuma da Bíblia católica para a Bíblia protestante. Então aqui não vai aparecer mais aquelas comparações, porque é tudo igual, tá bom? Fique claro isso. O Novo Testamento, ele começa pelos evangelhos, que são 4 evangelhos, né? O evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. A palavra evangelho significa boa nova ou boa notícia. O Ato dos Apóstolos, que é o próximo livro, ele vai contar a história da igreja primitiva, da igreja nascente. Então, essa é a intenção do livro de Atos dos Apóstolos, contar ali a história da igreja nascente. Depois nós temos os escritos paulinos, que são 13 ou 14, dependendo como que você considera ali, né? Que é o livro de Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filimon. As cartas católicas, que é a de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e o livro de Apocalipse. O que é o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse é uma grande carta. Principalmente se a gente pegar ali os seus primeiros capítulos, a gente vai ver pequenas cartas que são dirigidas às igrejas ali de Éfeso, ali da Ásia Menor ali. Então isso é muito interessante da gente observar. Então essa é a divisão da Bíblia católica e também da Bíblia protestante.